Eu prometi que voltava e cá estou eu para o quarto vídeo que gravo nessa sexta-feira. Já estou enlouquecendo, não é fácil cobrir o Santos e tá uma loucura essa sexta-feira, o deadline day das dia de transferências aí, o Santos que tem até as 23h59 para inscrever os jogadores na CBF, porque senão, caso contrário, a janela só abre agora no mês de julho, salvo engano, e neste vídeo nós falaremos sobre as contratações de Patrick, que vem junto ao Atlético Mineiro, e sobre a surpresa, jogador ainda não anunciado no momento em que eu gravo esse vídeo, por volta, finalzinho, 5h30, 6 horas da tarde dessa sexta-feira, Serginho, meia de 33 anos, destaque, será que podemos usar esse termo, do Maringá no Campeonato Paranaense, tá bom? Já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, comentar o que você está achando dessas contratações e dar uma moral aí. Já tô maluco das ideias de tanto gravar vídeo, já gravei o pré-jogo que vai ao ar neste sábado às 10 horas da manhã, já gravamos vídeos do Escobar, este já publicado, então se você não viu, corre lá no canal depois de ver esse vídeo para ver a nossa análise sobre o Escobar. E agora falaremos de Patrick e Serginho. E caso no intervalo entre a gravação desse vídeo e a publicação, o Santos venha anunciar algum outro jogador, eu dou um jeito de improvisar uma gravação e edito isso aqui pelo celular mesmo. Eu vou dar um jeito de tentar deixar você o mais bem informado possível, tá certo? Mas vamos começar então pela análise da contratação do jogador que já foi anunciado pelo Santos. O Serginho, embora esteja contratado, como muitas fontes que cobrem o Santos já informaram, ainda não foi oficializado no momento em que eu gravo esse vídeo, como eu disse, por volta das 5h30 da tarde desta sexta-feira. Quero começar então falando sobre o Patrick, porque é uma contratação que me preocupa. E por quê? Eu vou manter a minha linha de raciocínio, uma linha coerente, pelo menos a meu juízo, de que eu acredito piamente, de que o Patrick pode ser útil na Série B, pelo contexto de Série B que o Santos começa a disputar neste sábado a partir das 4h30 contra o Paysandu. Mas eu acho que o Santos subirá e tem a obrigação de subir, mas o Patrick ganha do Santos um contrato até o final de 2026, cerca de 2 anos e meio, né? Então eu não vejo no Patrick um jogador tão útil para a Série A partir de 2025. Por quê? Porque o Patrick vem em clara decadência física e técnica, tá bom? Por exemplo, no ano de 2024, o Patrick só jogou 3 vezes, e sempre vindo do banco, nunca como titular e com uma média de 49 minutos em campo. Então é aquele jogador que entra no intervalo do intervalo do primeiro para o segundo tempo. O último ano em que o Patrick joga, e a gente, como eu falei em decadência, os números mostram isso. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2022, o Patrick jogou 31 jogos, sendo 24 como titular, 64 minutos de média em campo, 5 gols e 4 assistências. Ele se destaca e é comprado pelo Atlético Mineiro. Esses números que eu acabei de citar, apenas Campeonato Brasileiro. Em 2023, já no Atlético Mineiro, os números caem de 31 para 23 jogos, né? Aí são 25 minutos de média, já cai pela metade, nenhum gol e nenhuma assistência. E agora, como eu disse, em 24, apenas 3 jogos, todos vindo do banco, e preterido pelo Felipão e também pelo Gabriel Milito. Então, a minutagem está caindo, o número de jogos está caindo e agora até não é nem uma opção para jogo no Atlético Mineiro. E aí quando você dá 3 anos de contrato para esse jogador, lembrando que ele completa 32, salvo engano, em junho, é um jogador que pode ter bastante tempo no Santos e ele não chega não parece neste momento ser justificada a sua contratação. E é claro, como eu sempre digo, eu espero muito, de coração, queimar a língua, porque a partir de agora o cara tem 2 anos e meio de contrato com o Santos. Então, isso me preocupa. Outra coisa, que eu já disse em outros vídeos, mas eu faço questão de reforçar. O Santos precisava urgentemente de um meia, um camisa 10, um jogador da faixa central de campo. E o Patrick nunca foi este jogador. Eu vou tentar, porque isso está sendo um vídeo um pouco na correria, vou tentar colocar na tela para vocês o mapa de calor do Patrick nas últimas temporadas. Você vai perceber que é sempre pelo lado esquerdo do campo. Mas, então, não é um meia central que será o substituto do Juliano. Ele deve ser ali uma opção para o Guilherme do lado esquerdo. Mas aí também a gente precisa ter em mente que muda o estilo de jogo. O Guilherme é um ponta, um jogador mais agressivo, que tem 1 contra 1 e também tem uma dedicação tática considerável. O Patrick, já até por essa decadência física, não me parece ter esse mesmo vigor e também não é aquele jogador que tem o mesmo estilo de jogo do Guilherme.
Por um lado, pode ser bom para que o Santos tenha opções para variar o seu estilo de jogo, mas eu não vejo hoje, no dia 19 de abril, onde o Patrick entraria nesse time. Mas é importante dizer que assim você vai dando profundidade ao elenco e você dá ao Carille opções. Mas em resumo, é isso que eu penso sobre o Patrick. Acho arriscado 3 anos de contrato, 2 anos e meio, para um jogador que tem tido a sua minutagem despencando, a quantidade de jogos despencando, seja em campo e principalmente como titular. Mas que ele venha, queime minha língua, arrebente, seja muito útil, não apenas na Série B, mas principalmente na Série A partir do ano que vem, porque apesar do Santos ser um clube gigantesco, a gente tem que reconhecer o seguinte: toda vez que os clubes sobem da Série B para a Série A, o ano seguinte é muito difícil. Os times entram quase sempre com a meta de não cair para a Série B de novo, para não virar um clube ioiô. Eu tenho convicção de que o rebaixamento do Santos foi um acidente de percurso, apesar do Santos ter feito muita força para cair. Mas a gente precisa pensar em qual tipo de elenco, que tipo de jogador a gente quer ter no elenco a partir do ano que vem, porque nós teremos a obrigação de se manter no nosso lugar, que sempre foi nosso, historicamente, que é a Série A. E a segunda parte desse vídeo, eu quero falar sobre a surpresa, a contratação inesperada de um jogador que, sinceramente, meu Deus do céu, eu não entendi absolutamente nada. Estou falando de Serginho, jogador de 33 anos, que foi revelado nas categorias de base do Santos e virou um verdadeiro andarilho da bola. Eu vou olhar aqui para o lado, para o meu computador, para passar para vocês o currículo deste jogador, que é o Serginho, tá? Então vamos lá. Ele surgiu na base do Santos, teve apenas um jogo como profissional, rodou e chegou no Oeste, lá em 2012. Depois do Oeste, o Serginho jogou pelos seguintes clubes: Kairat Almaty, da poderosa Liga de Futebol do Cazaquistão, depois jogou no Ceará, foi para o Daegu FC, do fortíssimo futebol da Coreia do Sul, depois foi para a potência do futebol mundial, Matsumoto Yamaga, do Japão, depois Paysandu, Portuguesa de Desportos em São Paulo e Maringá no Campeonato Paranaense. O Maringá, no Campeonato de 2024, no estadual, chegou na final contra o Atlético Paranaense e mesmo tendo sido um time de destaque, que desbancou times como, por exemplo, o Curitiba, tomou um 4-0 no agregado do Atlético Paranaense, deu a lógica e o Furacão foi campeão. Com quais números o Serginho chega ao Santos? No Paranaense, tá? Neste começo de ano. Foram 15 jogos, com 3 gols, todos de pênalti, é importante deixar isso claro, 5 assistências, 2,4 finalizações por partida e 1,6 passes decisivos, os passes chaves que criam jogadas de perigo, tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de dizer: não entendi essa contratação e para mim não faz sentido. Passa 2 recados muito claros. Quer dizer, temos 2 caminhos para analisar isso. O primeiro é: quem está na base, os meias da base, não servem. O segundo recado é: pode até ser que sirvam, mas que não faz parte da ideia desta comissão técnica atual utilizar os jogadores da base. Qualquer que seja a interpretação possível, não me agrada, porque se a categoria de base do Santos não tem condição de revelar um jogador que jogue pelo menos a mesma coisa do que um jogador como o Serginho, com este currículo, acho que isso é muito grave. Isso comunica muito mal sobre a situação da nossa categoria de base. Então isso me preocupa, tá bom? E também é importante dizer o seguinte, né? Que este jogador não me parece que vai resolver os problemas do Santos, né? Eu fui atrás porque eu honestamente nunca vi este cidadão jogar, e eu fui atrás de quem conhece, de quem cobre o futebol paranaense. Meu amigo Alexandre Senechal, que trabalhou comigo na revista Veja e hoje trabalha na Jovem Pan lá no Paraná, sabe tudo de futebol paranaense. Mandei uma mensagem para ele, falei: Senechal, pelo amor de Deus, me salva. Quem é Serginho? O que ele pode agregar ao time do Santos? E eu peguei uma colinha aqui com ele, troquei umas ideias com ele. Ele disse o seguinte: primeiro que ele disse que isso caiu como uma bomba lá na cobertura esportiva do Paraná, o pessoal dizendo que ninguém esperava essa contratação, não estava no radar de ninguém. E qual que foi o veredito dele, né?
que é um meia, um camisa 10 clássico, né, por definição, um jogador da faixa central, mas que também pode se deslocar pelos lados do campo, um jogador com pouca mobilidade e pouca intensidade. Então a história só vai piorando, né? Não é um jogador assim tão intenso e tão assim dinâmico como se espera para um jogador dessa posição. Foi definido por mim e pelo Senechal como um jogador que tem uma qualidade técnica, bom de bola. Ele destacou principalmente a bola parada, disse que o Maringá arrumou alguns gols pela bola parada deste jogador, mas que ele acha que para o Santos é demais. Ele até me falou que ele achava que o Serginho deveria ter sido contratado pelo Coritiba para ser uma opção de elenco ao Matheus Friso, uma opção ao titular do Coritiba nessa posição, mas que ele acha que para o Santos não dá, que ele não tem nível para jogar no Santos. Ele fez a ressalva de que para o nível da Série B pode ser útil em alguns contextos, como por exemplo, um jogo em que o Santos está empurrando, está amassando o adversário e precisa do gol, um jogador que pode tirar um coelho da cartola pela bola parada ou numa enfiada de bola, mas que ele acha que é um pouco demais para o nível do Santos. Então, mesmo pela imprensa especializada do sul do país, do Paraná, dizendo que, claro, fez alguns destaques desse jogador, mas que reconhecendo que talvez para o que o Santos almeja, para o que o Santos precisa, não agrega. Ele até fez a comparação dizendo que para quem tem o Juliano, para quem tem o Otero, o Serginho está abaixo. E isso é mais um argumento que endossa a minha avaliação de que essa é uma contratação que não faz nenhum sentido. A gente espera, claro, de novo dizendo isso, queimar a língua. Mas será que o Miguelito, o Bernardo ou qualquer outro jogador, o Ian, não poderiam pelo menos entregar a mesma coisa que esse jogador? E outra coisa, né, gente? Para quem sonhou com o Shailon, com o Pochettino, jogadores que tiveram seus nomes ligados ao Santos, é difícil engolir essa, né? É meio difícil você sonhar com jogadores como esse. O Shailon é um dos melhores meias, um dos melhores na posição de meia no Brasil inteiro. Você dorme sonhando com um e acorda com o Serginho, que inclusive, segundo o Ademir Quintino, que cobre o Santos há quase 30 anos, foi um pedido especial da família Neymar. Aí não, né, Marcelo Teixeira? Aí não. Será que para ter o Neymar de volta em 2025 a gente tem que aturar até isso? Ter que receber jogador indicado pela família do Neymar só porque eles fizeram as categorias de base junto? Um jogador de 33 anos? Aí é o fim da picada, né? Se é para contratar supostos destaques dos campeonatos estaduais, por que não jogadores mais novos? O Robert, do Atlético de Minas Gerais, que foi contratado pelo Atlético Mineiro, o Iago Dias, que se destacou pelo Nova Iguaçu e, salvo engano, está acertado com o Coritiba, entre tantos outros jogadores de outras posições. Cito aqui de novo o menino Bill, do Nova Iguaçu, finalista do Campeonato Carioca. Enfim, agora, dizer que é um bom movimento um jogador de 33 anos com esse currículo que eu citei para vocês, eu honestamente acho que o Santos foi mal nessa. Mas que o Serginho entre em campo abençoado pelo espírito de Ailton Lira, Pita, entre tantos outros jogadores que passaram pelo Santos, cale minha boca e que seja o novo fantástico e possante jogador do Santos capaz de alegrar a nação santista. Mas essa eu vou pagar para ver, tá bom? Me desculpem. Esse é o segundo vídeo deste dia e peço para que você deixe seu like se você gostou, comente aqui o que você achou, compartilhe com os amigos, não esqueça de deixar o seu like também e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz. E não esqueça de ativar o sininho, porque amanhã, às 10 horas da manhã, está no ar o nosso pré-jogo do primeiro jogo do Santos na Série B, Santos e Paysandu. A bola rola no sábado, a partir das 4h30, jogo com transmissão do Sport TV, do Premier, e se você é da Baixada Santista, da TV Tribuna, e se você é do estado do Pará, da TV Litoral. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade do Santos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.